A paz do Senhor, minhas irmãs queridas. É muito bom estarmos nesse domingo de manhã, louvando ao Senhor pelas grandes maravilhas que Ele tem feito e aprendendo juntamente com o Espírito Santo a palavra de Deus. Uma palavra que transforma, que modifica, que abençoa, que alegra, que acrescenta, uma palavra poderosa e eficaz na vida de todo aquele que crê. Então, que nessa manhã o Espírito Santo fale conosco poderosamente. Estamos estudando a lição número 12, os pães da proposição, o nosso estudo do livro de Levítico. E nós iremos agora agradecer ao Senhor em oração por esse momento tão especial. Deus querido, Deus de amor e graça, muito obrigada, Senhor Jesus querido, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela escola bíblica dominical, Senhor, que, Senhor, existe há muitos anos para abençoar, Senhor, vidas, Senhor, e ajudar no crescimento espiritual de crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, Pai. Aqueles que amam a tua palavra, Senhor, e se dedicam a estudá-la e também a ensiná-la, Senhor. Nesse dia, toma nas tuas mãos cada ministério, Senhor, que sustenta uma escola bíblica dominical, cada professor, cada aluno, Senhor, abençoa de uma forma especial. E Espírito Santo, fala conosco através dessa aula maravilhosa, onde iremos estudar sobre os pães da proposição. E saber, Senhor, que Jesus querido, que Tu és o pão da vida que desceu do céu para saciar a nossa fome. Fica conosco, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus choramos, Senhor. Amém. Que bênção, não é? Hoje a gente comemora o dia da Escola Bíblica Dominical, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então é o momento da gente refletir e parabenizar a todos os alunos, professores, aqueles que trabalham aí nesse ministério tão abençoador, tão gratificante. Amém? Vamos à nossa aula agora. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 9, falando sobre os pães da proposição. Diz assim: também tomarás a flor de farinha e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Amém? Então está aí a ordenança sobre a organização dos pães da proposição. O texto áureo, ele se encontra em João capítulo 6, versículo 47 e 48. Vamos ler todas juntas? 1, 2, 3. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículos 47 e 48. Bem, mas hoje nós vamos falar sobre os pães da proposição. Eles ficavam num local bem específico no tabernáculo, em frente ao candelabro de ouro. Ficavam ali iluminados, era uma mesa específica também, que Deus ordenou que eles fizessem. Uma mesinha de 90 centímetros de comprimento, por 45 de largura e com uma altura de 70 centímetros. Essa mesa era revestida de ouro fino, tinha vários adornos, não é? E ali eram arrumados os pães da proposição. Eram 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel, ok? Então assim a gente vê ali que os pães ficavam nessa mesinha na frente do candelabro, já demonstrando ali uma simbologia de que o evangelho, né, a luz do evangelho, alimenta o faminto, não é? Sacia a fome do faminto. Essa mesinha tinha umas argolas também que serviam para carregar a mesa. Os pães também tinham uma receita muito especial. Eles eram feitos da flor de farinha. Era a flor da farinha de trigo, quer dizer, a parte mais fina, eram pães bem leves.
Então eram 2 fileiras de pães, 2 fileiras com 6 pães em cada fileira. E havia ali um incenso sobre esses pães, né? Continuamente ali, enquanto os pães estavam ali, o incenso também estava ali sobre aqueles pães. Eles eram preparados todos os sábados. Os coatitas é que preparavam esses pães. A madeira da mesa era uma madeira de acácia, uma madeira medicinal que evitava fungos e parasitas ali nos pães sagrados, ok? Esses pães da proposição significa presença, tá? Presença. Ele simbolizava, então, a presença de Deus provendo a necessidade do seu povo. Então, era como se Deus dissesse, olha só, nunca vai faltar pão para o meu povo. Nunca vai faltar sustento para o meu povo. E eles entenderam, os israelitas entendiam que eles precisavam estar sempre com a presença de Deus. Esse incenso ali sobre os pães significava justamente que a presença do Senhor é acompanhada pela oração, né? A oração dos santos. Apocalipse 5:8 fala desse incenso que é a oração dos santos. Esses pães da proposição ou da presença ainda representam também a palavra de Deus. Através do Evangelho, o mundo é alimentado, o mundo faminto, ele é alimentado. João capítulo 1, versículo 1. A gente consegue entender isso, a presença de Jesus Cristo vindo, não é? Então tá aí o significado aí desses pães. Agora a gente vai ver a palavra de Deus como pão, né? O pão da vida, que é a palavra de Deus. O alimento, né? A gente fala muito sobre isso, nós nos alimentamos da palavra de Deus. O pão, ele sempre esteve presente na história dos hebreus. Desde o começo, lá em Gênesis 14, a gente vai ver, seja no tabernáculo ou fora do tabernáculo, o pão sempre simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. De igual forma, hoje, a palavra de Deus também simboliza a presença de Deus em nosso meio. Quando Israel estava peregrinando lá no Sinai, eles sabiam que precisavam da palavra de Deus, da presença de Deus e não só do pão. Eles ficaram 40 anos andando pelo deserto e Deus sustentando eles com maná. Era um pão que desceu dos céus todos os dias de manhã. Êxodo 16, você pode conferir isso. A presença do Senhor estava tanto no lugar santo do tabernáculo, quanto também no arraial. Quando o pão descia, era o pão do céu que descia para alimentar a fome dos hebreus. Assim como o pão que alimentava continuamente o seu povo, Deus também deu água, direção, proteção, iluminação, né? Lembra da nuvem, lembra da coluna de fogo? Então Deus sempre providenciou, teve cuidado de providenciar todos os meios necessários para cuidar do seu povo ali no deserto. Eles eram sustentados e orientados por Deus todos os dias. Então eles poderiam declarar como Davi, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá no Salmo 23, Davi fala assim. A palavra de Deus, ela quer tratar especificamente com cada um de nós. A gente viu que na mesa dos pães da proposição haviam 12 pães, 2 fileiras, um pão para cada tribo de Israel. E no meio das fileiras, o incenso. Vamos lá, o que isso significa, né? Que Deus alimenta o seu povo tanto no coletivo quanto no individual. Toda a nação e também cada tribo especificamente. Então Deus sabe a minha necessidade, a sua necessidade, a necessidade da nossa irmã. Ele sabe que cada uma de nós tem necessidades diferentes. E aí a gente sabe que Deus prepara um alimento para cada um. Às vezes a comida que ele dá para mim não é a comida que ele vai dar para você, não é a comida que ele vai dar para sua irmã. Mas a comida de Deus, ela é específica para a nossa necessidade. Você está precisando de alguma coisa, o Senhor vai mandar aquilo que você está precisando. Às vezes uma pessoa, por que fulano recebe tanta palavra de consolo e eu recebo tanta palavra de exortação? Porque talvez você precise de exortação e o outro precise de consolo. E Deus sabe o alimento que cada uma de nós precisamos. Então, quando o Senhor te mandar o alimento, receba o alimento sabendo que Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Amém?
Entrando agora no tópico 3, a gente vai falar de Jesus Cristo, que é o pão que desceu dos céus, né? Assim como aqueles pães da proposição, eles simbolizavam o cuidado de Deus para com o seu povo, Jesus Cristo também veio dos céus, né? Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas fosse salvo. Também a provisão espiritual de Deus para a vida eterna de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Então, aqueles pães também simbolizavam o próprio Jesus Cristo, né, que seria entregue para saciar a fome da humanidade. Ele iria nos alimentar com a palavra do Senhor. Então, Jesus, ele é o pão da vida. A Bíblia diz, tem várias referências de Jesus Cristo se revelando como a água da vida, o pão da vida. Você vai ver lá em João 4, 13, 14, também João 8, 32, também Apocalipse 7, 17. Ele várias vezes ele falou sobre isso, muitos até se escandalizavam com o jeito que ele falava, mas ele não negou a sua missão redentora para a humanidade quando ele esteve aqui, né? Ele não ficava só lá no Santo dos Santos, na glória com o Pai, mas ele veio, se encarnou e trouxe a presença de Deus, é o Deus conosco, a todos os homens. Jesus é o pão da nossa comunhão com Deus, não é? Quando a gente toma a Santa Ceia, faz o memorial, a gente pega o pão e lembra do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós. Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele não precisa, como era feito nos pães da proposição, que todo sábado aqueles pães fossem trocados. Jesus não precisa ser renovado, não é? Ele se renova todos os dias. Ele é um sumo sacerdote superior a Arão e aos seus filhos. E todas as coisas são do Senhor. Sábado, domingo, todos os dias são do Senhor. Jesus Cristo, ele se tornou semelhante aos homens, não é? Mas não perdeu a sua divindade, continuou sendo Deus entre nós. Quando ele morre, ele ressuscita, ele cria para nós um acesso direto ao Pai. Hoje nós conseguimos entrar com ousadia no Santo dos Santos, que é a presença de Deus através de Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 4, versículo 16. Quando nós também pregamos o Evangelho, nós também estamos distribuindo o pão. Quando Jesus disse aos discípulos assim, dai de comer à multidão. Ali o Senhor estava dizendo que eles teriam meios de alimentar aquele povo. E nós hoje alimentamos o mundo com a pregação do Evangelho. Eu tenho agora, quando eu saio na rua, ou vou no mercado, ou em alguma loja, ou em Nova Iguaçu fazer algum exame, alguma coisa assim, estou carregando nossos livretos, né, que nós fizemos agora para evangelização. E aí eu observo como as pessoas leem. No ônibus, então, pude observar isso, porque as pessoas afastadas e o ônibus andando, e as pessoas começaram a ler. E uma senhora, depois que acabou de ler, porque ele é fininho, né, lê rápido, ela foi onde eu estava sentada, bateu no meu ombro. Quando eu virei para trás, ela olhou para mim e falou assim, muito obrigada. E uma outra pessoa disse que ia passar para frente, passar para outro. Então, assim, você vê que as pessoas estão ávidas também da palavra de Deus, de uma palavra que traga algum alento. E eu olhei aquela experiência ali e falei, puxa, é o alimento que nós estamos distribuindo. Nós devemos evangelizar em todo o tempo. Se nós temos uma forma, se você não gosta muito de falar, entrega um material, entrega uma literatura. Eu entrego sempre com um sorriso, Deus te abençoe e tal, para você ler essa historinha aqui. E a pessoa fica assim, né? Recebe bem. Nós precisamos saciar a fome do povo com a palavra do Senhor, porque só Jesus Cristo é capaz de saciar a fome da humanidade desses dias críticos espiritualmente em que estamos vivendo. Então a gente viu que lá no Antigo Testamento só o sumo sacerdote e os seus filhos poderiam comer daqueles pães. Mas houve um caso, uma exceção, em que Davi entrou e comeu com os seus homens, tá? Ele comeu, ele estava com fome, estava fugindo, e ele entrou lá e comeu daqueles pães. Através de Jesus Cristo,
nós temos acesso não somente aos pães da proposição, que estavam no lugar santo, né, que era separado, agora nós podemos nos alimentar do pão da vida. Toda vez que nós sentamos a Santa Ceia, também relembramos a presença do Pai entre nós. Ele é o pão da vida, Jesus é o pão da vida, né? Então, que essa palavra sobre os pães da proposição, ela possa ter falado muito no seu coração, como falou o meu, para que possamos todos os dias estar alimentados pelo pão da vida, que é Jesus. Amém? Agora vamos agradecer ao Senhor por essa aula abençoada. Estamos terminando esse formato de aula. Semana que vem será a última aula, assim, gravada, porque a partir do mês de outubro as aulas serão lá no templo, né? Na igreja. Então, espero que todas vocês tenham sido alcançadas através dessa ferramenta que nós utilizamos nesse tempo de pandemia. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigada por esse momento especial em que paramos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor. Que seja como a semente lançada em boa terra, Pai, para frutificar a seu tempo, Senhor, 100 por 1, Jesus. Tu és, Senhor Jesus, o pão da vida que desceu dos céus, para, Senhor Jesus querido, nos alimentar, nos nutrir, Senhor, nesses dias maus. Fica conosco, Senhor. Alimenta-nos com a Tua presença, Senhor. E que possamos também, Senhor, levar o pão ao faminto, não somente o pão material, mas também o pão espiritual, que é a Tua palavra, Senhor, para alimentar as vidas que se encontram perdidas nesse mundo. Muito obrigada, Jesus. Dê-nos um dia abençoado, abençoa cada uma das minhas irmãs, Senhor. Ouve o clamor e a necessidade de cada uma delas, Pai. Eu te oro nessa manhã e te agradeço por essa escola bíblica dominical abençoada, Pai. Nesse dia, Senhor, que comemoramos o dia da EBD, Senhor. Sustenta cada EBD, Senhor, espalhada pelo mundo, Senhor. Que essa obra não venha parar, Senhor, mas venha crescer, Senhor, disseminando a Tua palavra e a bondade, Senhor, que há nas Tuas palavras. Eu te louvo, Pai, por esse dia tão especial e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus. Que Deus abençoe vocês.